A paz do Senhor, querido professor. Estamos mais uma vez aqui juntos no Momento Pedagógico da EBD em Síntese Podcast para tratarmos sobre a lição de adolescentes. E hoje iremos falar sobre essa nova lição, né, nesse novo trimestre, que tem como tema geral a história do povo escolhido. A primeira lição traz o enfoque no título de Escravos a Povos Livres. Os objetivos dessa lição é expor o contexto bíblico do período da escravidão do povo hebreu, apresentar o chamado de Moisés e levar os alunos a crerem no poder de Deus. E estamos aqui com a nossa irmã Edivânia. A paz do Senhor, irmã Edivânia. Paz do Senhor, irmã Zuênia, paz do Senhor, querido professor e querida professora que está conosco assistindo mais um podcast Dica Pedagógica. É uma imensa satisfação estar aqui hoje, contribuindo mais uma vez para enriquecimento da aula de vocês, tá certo? Seja bem-vindo. Então, querido professor, é de suma importância interagir com seus alunos, né? Para aumentar a conexão com eles, iniciar recepcionando eles com aquele sorriso, com aquele abraço, do como foi sua semana, traz um ar de intimidade, o seu aluno se sente acolhido. Você também pode começar a aula, né, perguntando como o povo de Israel se tornou escravo no Egito. Alguém saberia dizer? Vocês sabem dizer, queridos adolescentes? Né? Fazer essa pergunta. E aí você vai dizer, como assim, professor? Já iniciou a aula assim? Então, a gente já inicia já querendo saber do que vocês sabem, né? Vamos lá construir um mapa mental, saber o conhecimento dos nossos alunos. E aí a primeira dica, né, que nós trazemos hoje para vocês é o poder de Deus nas pragas do Egito, que contempla, né, o terceiro objetivo. Então, você vai precisar, professor, para essa aula, de 10 pedaços de papel ou cartolina e uma Bíblia, certo? Então, escreva cada uma das 10 pragas em um pedaço de papel. Por exemplo, água transformada em sangue, rãs, piolhos, e aí vai, né? E você vai dividir os seus alunos em pequenos grupos. Vai distribuir esses papéis com as pragas entre os grupos e vai pedir para que eles leiam sobre a praga designada, né? Lá em Êxodo 7 a 12. E responda como Deus demonstrou o seu poder em meio a ela. Após alguns minutos, cada grupo compartilha, né, sua resposta com a turma, reforçando que as pragas foram sinais da autoridade de Deus para libertar o povo. E aí, professor, você deixa eles bem à vontade, né, para trabalhar a construção, né, dá ali uns 7 minutinhos. Geralmente, lá na minha classe, eu dou 7 minutos. Eu digo a eles que 2 é para organização mental e 5 é para ação, né, deles. E funciona bastante quando a gente quer fazer uma atividade mais, né, elaborada. E após esses minutos, né, deixem eles expor, né, esse momento de darem as opiniões deles, de como eles verem a grandeza de Deus, né, ali nessa parte da libertação do povo. E aí você conclui fazendo uma explicação que assim como Deus, ele mostrou seu poder no Egito, ele continua agindo nas nossas vidas, né? E aí a gente vai finalizar esse momento com uma oração de agradecimento pela confiança que nós temos no Senhor, certo? Então, leva os seus alunos a orarem, né? A agradecerem a Deus, porque assim como Deus ele teve no Egito, né, com o seu povo, Deus continua conosco a cada dia, nos livrando de coisas que nós não podemos ver. Além das coisas que a gente vê, ainda tem as coisas que a gente nem consegue imaginar. Então, trazer isso para o nosso aluno, né? Trazer essa consciência para eles, que eles precisam ser gratos, né? Pelo poder de Deus, fazer esse agradecimento é de suma importância. Então, essa dinâmica é bem fácil, né, de executar e destaca o poder de Deus de forma marcante e educativa. E aí, professor, gostou dessa ideia? Vamos escutar agora a nossa irmã Edvânia? Irmã Edvânia, é com a senhora. Amém, irmã Zuênia. A minha dica pedagógica é a seguinte, que você, professor, vai precisar de uma lousa ou uma cartolina. Você vai enumerar nessa lousa ou numa cartolina, se na sua EBD não tiver a lousa, características da libertação do povo do Antigo Testamento
de um lado, e do outro, característica da libertação no Novo Testamento, tendo em vista que o antigo aponta para o novo, certo? Então, você vai ajudar o seu aluno a fazer essa ligação para que ele venha entender melhor. Então, de um lado, você enumera. Número 1, Cordeiro Pascal. 2, Cativeiro Geográfico. 3, o sangue do Cordeiro livrou da morte. 4, o povo de Israel foi liberto. Enumerou as características no Antigo Testamento. Do outro lado, você vai enumerar agora no Novo. Todos que creem em Cristo são libertos. Cordeiro de Deus, que é Jesus, cativeiro espiritual, que é o pecado, e o sangue de Cristo livra da condenação. Não precisa ser na sequência, certo? Quando você terminar, você vai convidar um aluno por vez para fazer essa ligação da característica da libertação do Antigo para o Novo Testamento. Por um exemplo, o Cordeiro Pascal, lá onde o povo comeu no Egito, na Páscoa, no Novo Testamento. E aí o aluno vai enumerar. Número 1, Cordeiro Pascal, aí ele vai vir onde tem o nome, Cordeiro de Deus, que é Jesus, e vai colocar número 1 na frente, certo? Depois você convida outro aluno. Cativeiro geográfico, o povo foi livre de um cativeiro geográfico em um local que era o Egito, que é o número 2. E esse aluno vai vir procurar que hoje nós somos livres do cativeiro espiritual, que é pecado. E aí ele enumera o número 2 na frente, certo? E assim sucessivamente. Exemplo, o povo de Israel foi liberto, número 4. E aí hoje, todos os que creem em Cristo são libertos. E ele enumera com o número 4, certo? E aí esse aluno vai fazer uma ligação, ele vai marcar um traço da característica da libertação do Antigo para o Novo Testamento. Cada vez que você, professor ou professora, convidar o seu aluno para fazer essa ligação, para que ele venha entender essa dinâmica da libertação do Antigo e no Novo Testamento, entendendo que tudo aponta para Cristo, para o Novo, você vai convidar os alunos da sua classe a ler um texto bíblico que combine com essa característica, que tem a ver com essa característica. O ideal é que você convide o aluno e seus alunos a abrirem a Bíblia e leiam todos juntos. Porque quando a gente pede para um aluno só ler, geralmente um lê, um abre, os outros não abrem e ficam só ouvindo, né? Então, o ideal é que todos abram. Exemplo, o aluno foi lá no número 4, o povo de Israel foi liberto no Novo Testamento. Quem é que é liberto? Todos os que creem em Cristo são libertos. E aí você pode abrir João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí outro aluno vai lá, o sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta no Antigo Testamento livrou da morte. No Novo, o sangue de Cristo livra da condenação. Pode abrir em Romanos 8:1, que diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, você vai ajudar o seu aluno a fazer essa ligação entre Antigo e Novo Testamento, entender a libertação do povo de Israel do cativeiro e da igreja, das pessoas de hoje que são libertas do pecado por meio do sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, certo? Que liberta do pecado todos aqueles que creem, tá bom? Então, essa é a minha dica pedagógica para você, meu querido professor e professora, estar aplicando em sua sala de aula com os seus alunos. Você pode procurar o auxílio teológico da lição, que lá vai estar explicando um pouco disso aqui, e você fica à vontade para colocar as características, escolher os textos bíblicos que você mais identifica, tá bom? Amém, irmã Edivânia. Que dinâmica maravilhosa. Acredito que o tópico 3, né, da lição, ele abrange essa dinâmica e para trazer o ensino para eles de forma mais harmônica, mais didática, a gente pode estar aplicando essa dinâmica e vai ser de grande valia para todos, né, tanto para o professor quanto para o aluno. Então é isso, querido professor. Hoje foi o que o Senhor nos colocou no nosso coração, né? Trazer para você, para trazer mais diversidade para sua sala de aula, de propostas pedagógicas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E agora, né, estamos nos encaminhando para esse momento final. Edivânia, com suas considerações. Amém. Graças a Deus por mais um EBD em Simples Podcast. E eu desejo a você, professor, professora, uma excelente aula.
que os seus alunos venham aprender grandemente, que você tenha uma aula satisfatória, que você consiga alcançar os objetivos que você tem desejado em sua aula. Então, Deus abençoe você grandemente e recompense por tanta dedicação ao ensinamento das cristãs, nossos adolescentes. Amém. Gostaríamos, né, de encerrar, antes de encerrar esse momento, agradecer ao nosso pastor Martins pela confiança de estarmos aqui, né, nessa missão de estar lidando com os nossos professores, trazendo essas ideias, agradecer a toda a direção do DENEC e agradecer, né, a você, querido professor, porque sem você nos assistindo aqui, não teria sentido. Então, professor, use as nossas dinâmicas com sabedoria, pesquise, busque mais, porque nós sabemos que dinâmicas às vezes se aplicam para algumas turmas, mas para as outras não dão tão certo. Mas se aí você vê que a nossa dinâmica consegue ser ajustada em algum ponto para abarcar a sua sala, glória a Deus por isso, né? Que o Senhor Jesus lhe abençoe, lhe dê uma semana abençoada e faça conforme a vontade dele na vida de cada um de vocês. Amém? A paz do Senhor.